Olá, bom dia, bem-vindo a todos que desejam participar da leitura do ofício de leitura nesse sábado, dia 23 de maio. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, adoremos a Cristo, Senhor, que nos prometeu o Espírito Santo. Aleluia. Exortai-vos cada dia uns aos outros até o dia que se chama hoje. Vindes o termo de alegria no Senhor. Aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor, pois é grande Deus, é o Senhor, Rei maior que todos os deuses. Em sua mão estão as profundezas da terra e pertence-lhe os cimos das montanhas. Dele é o mar, foi ele quem o fez. Dele é a terra firme que suas mãos formaram. Vinde, prostremo-nos em terra. Adoremos o Senhor que nos criou, pois ele é o nosso Deus e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos essa geração me desgostou e eu disse: é um povo de coração transviado e não atinou com os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Redentor dos homens, Cristo ressuscitado, como juiz supremo, nos céus está sentado. No seu excelso trono, junto do Pai eterno, tudo lhe está sujeito, a terra, os céus e o inferno. Os tempos vão correndo como água fugidia, por toda a eternidade não passará seu dia. Aos céus, arrebatado, virá de igual maneira, para julgar as culpas da humanidade inteira. Salvador do mundo caminha triunfante, multidão dos crentes segue confiante. Da paz e da justiça o sol já se levanta, já Cristo nos prepara nova cidade santa. Abre os corações aos sopros do Senhor, que infunde vida nova às almas que visita. Um povo novo saia das águas em que paira o Espírito de luz. Abre os corações aos sopros do Senhor. Lançai o vosso corpo entre as línguas de fogo, que queima e purifica o coração da terra. Tendes na fronte marcas sagradas. O verbo de Jesus é o verbo da vitória. Abre os corações ao sopro do Senhor. Dai todo o vosso ser às sementes do céu, que vêm juntar-se a vós a todo sofrimento. O corpo do Senhor é feito das angústias de quantos neste mundo a injustiça esmaga. Abre o coração ao sopro do Senhor. Olhai dentro de vós o hóspede divino e nada mais querer senão esta presença. Vivei do Espírito e para o Espírito, nas vossas orações e nos vossos silêncios. Abre os corações ao sopro do Senhor. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens. Aleluia. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Digam-nos aqueles que o Senhor resgatou, os que Ele libertou do poder do inimigo, os que Ele reuniu de todas as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Erravam na solidão do deserto, sem caminho para a cidade onde habitar. Devorados pela fome e pela sede, sentiam desfalecer-lhes a vida. Na sua angústia invocaram o Senhor e Ele salvou-os da aflição.
conduzi-os por caminhos direito, em uma cidade, até uma cidade onde habitassem. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens. Porque ele deu de beber aos que tinham sede e saciou os que tinham fome. Jaziam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros da miséria e em cadeias, por se terem revoltado contra as ordens de Deus e desprezado os desígnios do Altíssimo. Abateu-lhes o coração com o sofrimento, vacilaram e não houve quem lhes acudisse. Na sua angústia invocaram o Senhor, e ele salvou-os da aflição, tirou-os das trevas e da sombra da morte, despedaçou as suas cadeias. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens. Ele quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens. Aleluia. Eles viram as obras do Senhor e as suas maravilhas. Aleluia. Entontecidos com seu mau proceder, foram afligidos por causa dos seus pecados. Todo o alimento lhes causava fastio, quase chegavam à porta da morte. Na sua angústia invocaram o Senhor, e ele salvou-os da aflição. Enviou a sua palavra para os curar, salvou-os da morte. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens. Ofereceram-lhe sacrifícios de ação de graça e proclamem as suas obras com alegria. Os que fizeram ao mar em seus navios a fim de lutarem na imensidão das águas, esses viram os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. A sua palavra soprou um vento de tempestade que fez encapelar as ondas. Subiam até os céus, desciam até o abismo, lutavam entre a vida e a morte. Cambaleavam e vacilavam como ébrios, e de nada lhes valeu a sua perícia. Na sua angústia invocaram o Senhor, e ele salvou-os da aflição, transformou o temporal em brisa suave, e as ondas do mar amainaram. Alegraram-se ao vê-las acalmadas, e ele conduziu-os ao porto desejado. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens. Exaltem-no na assembleia do povo, louvem-no no conselho dos anciãos. Eles viram as obras do Senhor e as suas maravilhas. Aleluia. Os justos veem, alegram-se e compreendem na misericórdia do Senhor. Aleluia. Converteu os rios em deserto e as nascentes de água em terra seca, a terra fértil em salinas, por causa da maldade dos seus habitantes. Mudou o deserto em lençóis de água e nascentes de água a terra ressequida. Ali estabeleceu os que tinham fome e fundaram uma cidade para habitar. Semearam campos, plantaram vinhas que produziram abundantes frutos. Abençoou-os e multiplicaram-se, e não deixaram diminuir os seus rebanhos. Foram reduzidos e humilhados, oprimidos de males e aflições. Mas aquele que desdenhava dos poderosos e o fez vagar por ímpios desertos, levantou da miséria o indigente e multiplicou as famílias como um rebanho. À vista disso, alegram-se os justos, e toda maldade tem de fechar a boca. Quem é prudente refletirá nessas coisas e compreenderá a misericórdia do Senhor. Os justos veem e alegram-se e compreendem a misericórdia do Senhor. Aleluia. Deus nos fez renascer para uma esperança viva. Aleluia. Pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Aleluia. Vivamos na verdade. O ancião ao caríssimo Gaio, a quem amo de verdade,
Caríssimo, desejo que prospere em todas as coisas e que a saúde de seu corpo seja tão boa como a da tua alma. Alegrei-me muito com a chegada dos irmãos que deram testemunho da verdade que há em ti e do modo como vives na verdade. A minha maior alegria é ouvir dizer que os meus filhos vivem na verdade. Caríssimo, tu procedes fielmente em tudo o que fazes pelos irmãos, apesar de serem estrangeiros. Eles deram testemunho da tua caridade perante a igreja. Farás bem, provendo-os do necessário para a viagem e o modo digno de Deus. Foi pelo nome do Senhor que eles se puseram a caminho, sem nada receberem dos gentios. Devemos, portanto, ajudar esses homens para cooperarmos com eles na verdade. Escrevi uma palavra à igreja, mas esse Diotrefes que aspira a mandar nela não quer receber-nos. Por isso, se eu lá for, hei de lançar-lhe em rosto as ações que pratica e as más palavras que profere contra nós. E não contente com isso, não recebe os irmãos, nem deixa que o façam os que desejam recebê-los, expulsando-os da igreja. Caríssimo, não imites o mal, mas o bem. Quem pratica o bem é de Deus, quem pratica o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho em seu favor, até a própria verdade. Nós também o damos, e tu sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muita coisa para te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero ver-te em breve, então falaremos de viva voz. A paz esteja contigo. Saudam-te os amigos. Saúde também os amigos, cada um em particular. Não imites o mal, mas o bem. Quem pratica o bem é de Deus. Aleluia. Uma graça suportar por amor de Deus as contrariedades que se sofrem injustamente. Quem pratica o bem é de Deus. Aleluia. Uma só igreja fala todas as línguas. Os apóstolos começaram a falar em todas as línguas. Assim quis Deus manifestar então a presença do Espírito Santo, fazendo com que todo aquele que o tinha recebido falasse todas as línguas. Devemos entender, irmãos, caríssimos, que se trata do mesmo Espírito Santo pelo qual a caridade de Deus se derrama em nossos corações. A caridade havia de reunir na Igreja de Deus todos os povos da terra, e assim como, então, um só homem, ao receber o Espírito Santo, podia falar em todas as línguas, também agora uma só igreja, reunida pelo Espírito Santo, se exprime em todas as línguas. Portanto, se alguém nos diz, recebeste o Espírito Santo, por que não falo todas as línguas? Devemos responder-lhe, falo certamente em todas as línguas, porque sou membro do corpo de Cristo, isto é, da sua igreja, que se exprime em todas as línguas. Que outra coisa quis significar Deus pela presença do Espírito Santo, que não a sua igreja havia de falar em todas as línguas? Desse modo se cumpriu o que o Senhor tinha prometido. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Por isso, quando ouviram os apóstolos falar em todas as línguas, diziam alguns com certa razão, estão cheios de mosto. Na verdade, já se tinham transformados em odres novos, renovados pela graça da santidade, e cheios de vinho novo, isto é, inebriados pelo Espírito Santo, pareciam ferver ao falar em todas as línguas e prefiguravam com esse milagre tão manifesto a catolicidade da Igreja que havia de abranger as línguas de todos os povos. Celebrai, portanto, este dia como membros do único corpo de Cristo. E não o celebrareis em vão, se realmente sois aquilo que celebrais, isto é, se estáis perfeitamente incorporado naquela igreja que o Senhor enche do Espírito Santo e se estende progressivamente por todo o mundo. Igreja que ele reconhece como sua e é,
por ela reconhecido como seu senhor. O esposo não abandonou a sua esposa, por isso ninguém a pode substituir por outra estranha. E a vós, homens de todas as nações, que sois a Igreja de Cristo, os membros de Cristo, o corpo de Cristo, a esposa de Cristo, é a vós que o apóstolo diz estas palavras: suportai-vos uns aos outros, com caridade, empenhar-vos em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Notai como, ao lembrar o preceito de nos suportarmos uns aos outros, nos falou da caridade, quando se referiu à esperança da unidade, pôs em evidência o vínculo da paz. Esta é a casa de Deus, edificada com pedras vivas, no qual o eterno Pai se compraz habitar e onde os seus olhos jamais devem ser ofendidos pelo triste espetáculo da divisão entre seus filhos. Deus, que conhece os corações, concedeu aos gentios o Espírito Santo como a nós, e não fez qualquer distinção entre nós e eles, porque tinha purificado seus corações pela fé. Aleluia. Deus concedeu também aos gentios o arrependimento que conduz à vida, e não fez qualquer distinção entre nós e eles, porque tinha purificado seus corações pela fé. Aleluia. Deus onipotente e eterno, que nos concedeste a graça de chegar ao termo destas festas pascais, fazei que toda a nossa vida seja um testemunho fiel do Senhor, ressuscitado por Ele. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendigamos o Senhor, graças a Deus. Obrigado pela companhia, fiquem com Deus.